Povo querido e abençoado, paz do Senhor a todos. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, e estamos para mais um quadro Leitura Diária. Hoje nós estamos no terceiro dia que estamos meditando na Palavra de Deus, ainda na lição de número 7, a responsabilidade é individual. Estamos tratando aqui do capítulo 18 do profeta Ezequiel e, dia após dia, nós estamos comentando alguns versículos na nossa leitura diária. Antes da gente ler esse texto, eu gostaria de lhe falar algo muito importante. Assista esse vídeo até o final. Eu tenho uma palavra para o seu coração, a palavra de Deus. E se é relevante esse conteúdo para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e abençoe outras pessoas com a palavra que você vai ouvir a partir de agora, que não é minha, é a palavra de Deus. Vamos lá. O texto usado pelo comentarista da nossa lição é Jeremias 31, 29. E a frase que ele usa de ilustração desse comentário é a seguinte: as parábolas das uvas verdes e os dentes embotados. É um ditado falso, claro que sim. Esse texto está em Jeremias 31, 29 e eu estou usando aqui uma versão hebraica, a Bíblia Taná, é até uma sugestão de leitura para você. E esse texto, nessa Bíblia, eu quero ler o versículo 28 e o 29 para a gente ter um entendimento bem legal desse texto. Está escrito assim: naqueles dias não mais se dirá, os pais comeram uvas ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Em vez disso, cada um morrerá por seu pecado, e aquele que comer uvas ácidas terá os seus próprios dentes estragados. Essa é a versão Taná, a Bíblia hebraica, muito boa, recomendo a leitura, recomendo que você adquira para a sua biblioteca. Vamos lá, ainda se tratando da responsabilidade que é individual, que é pessoal, havia um ditado entre os filhos de Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, ou a palavra certa para esse texto usado aqui é que os dentes perderam o fio, perderam o corte, não era mais afiado para mastigar alimentos duros, alimentos que precisavam de usar força do dente, a mandíbula, principalmente o dente. Então os pais diziam que os filhos ali, na verdade, eles usavam esse jargão, esse ditado falso entre o povo de Israel, que os pais comeram as uvas verdes, as uvas ácidas, e os dentes dos filhos estavam estragados. Ou seja, eles estavam falando, os filhos diziam no cativeiro que eles não pecaram, que pecaram foram os pais, e eles estavam pagando pelos pecados dos pais. Isso é um ditado falso. Capítulo 18 vem desconstruindo esse pensamento que havia entre os judeus da maldição hereditária. Nós sabemos muito bem, Deus pode visitar a maldade dos pais nos filhos, sim, quando esse filho seguir o caminho perverso do pai. Fora isso, se o filho não seguir o caminho mal do pai, se o filho se arrepender dos pecados, essa maldição, essa visitação do pecado na terceira e quarta geração, ela é quebrada. E a gente sabe isso muito bem. Não é o nosso assunto de hoje. Hoje nós estamos tratando que a responsabilidade é individual. E eu quero levantar um assunto com você muito importante, que no cativeiro, a gente analisa o cativeiro, pensa assim, puxa vida, 70 anos, mas esquece que em 70 anos nasceram muitos filhos, muitas pessoas nasceram no cativeiro, nasceram filhos dos judeus quando eles estavam na Babilônia, quando eles estavam no exílio, e muitas vezes a gente lê a Bíblia e não para pensar nesse detalhe. Então, os filhos dos judeus que nasceram no cativeiro levantaram ou falavam esse falso ditado, os nossos pais comeram uvas verdes e nós estamos pagando pato, os nossos dentes estão estragados por causa dos nossos pais. Então Deus levanta o profeta Jeremias, que é contemporâneo a Ezequiel, lembrando que Daniel, Ezequiel e Jeremias são profetas contemporâneos. Daniel estava no palácio, Ezequiel profetizou às margens do rio Quebar e com o povo, e Jeremias estava na cidade de Jerusalém. Então Deus usa Jeremias e também Ezequiel para tratar desse fato interessante, desse ditado que corria entre os servos, entre o povo de Israel, entre os judeus, falando que Deus estava cobrando dos filhos a maldade dos pais. Aí Deus vem e fala, não, cada a alma que pecar, essa morrerá. Deus traz a individualidade, traz a responsabilidade
para o ser humano que pecou. Então, o cerne dessa lição de número 7, né, a responsabilidade é individual, é exatamente isso. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, qual o intuito de Deus? É mostrar o pecado dos homens que realmente fizeram, que levaram eles ao cativeiro, mas apresentar um escape. Esse é o grande alívio, é o grande escape, é a grande solução de Deus. Deus fez com que o povo, Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro por causa do pecado, mas Deus também traz um novo tempo, traz um alívio. Tanto é que esse texto do profeta Jeremias que nós citamos aqui, que é da lição, da leitura bíblica diária, da leitura diária de Jeremias 31, 29, Deus falou assim, ó, nunca mais se dirá esse texto em Israel, que os pais comeram uvas verdes e os filhos tiveram os dentes estragados. Então Deus está dizendo que nunca mais seria ouvido em Israel, exatamente por causa do novo tempo que viria pós-cativeiro. Então, mais uma vez, nós estamos construindo essa linha teológica, bíblica, doutrinária, que a responsabilidade é individual e cabe cada um responderá pelos seus atos, quer seja bom, quer seja ruim. Deus te abençoe, finalizamos aqui mais essa leitura diária, Deus te abençoe, Deus te guarde e um forte abraço.